o ministério e a família. Pastor Wesley. Glória a Deus. Com muita alegria eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos para que sobre seus pés possamos fazer uma leitura. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Versos 24 e 25. Glória a Deus. Diz assim o texto: naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Oremos, eterno Deus. Estamos aqui, Senhor, para te adorar, Senhor. Para dizer ao Senhor que não existe melhor lugar para estarmos, senão na tua casa, Senhor. Tu já tens falado conosco esta noite, Pai, mas somos sedentos de te ouvir um pouco mais. Por isso, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Fala conosco, em nome de Jesus. Diga amém. Retome seu assento por bondade do Senhor. É uma alegria muito grande por rever o pastor Juvenil, a pastora, meu amigo pastor Walter, a todos os obreiros, a esta amada igreja. Estou muito feliz. Feliz pela companhia agradável do meu amigo evangelista Danilo. O Danilo, quando esteve aqui, ele era solteiro, né? Agora ele está vindo aqui casado. Os irmãos podem dar glória a Deus por isso. Pastor Walter, ele me culpa disso, viu? Eu sou culpado de coisa boa. Durante a pandemia, estávamos com um projeto de uma carreata, ministrando orações em alguns hospitais em Goiânia, e eu convidei o Danilo para fazer parte dessa carreata. Quando essa carreata acabou, um membro da minha igreja nos convidou para comermos uma pizza. E o Danilo foi para a mesa, e do outro lado da mesa estava uma jovem. E eu percebi que os olhares se cruzaram. Ainda naquele ambiente, eu chamei o Jaderlino, Danilo, e disse assim para ele: o que você acha? Ele disse: eu não acho nada, eu tenho certeza. Passado um tempo, tivemos a alegria de celebrarmos a união dele com a sua esposa. Eu estou feliz porque ele está aqui. Agora ele é um homem completo. Meu pastor regional disse que o homem só é homem completo depois que casa. Isso é verdade. Meus amados, o tema ele é muito sugestivo. É um tema que requer
toda a apreciação, não somente da igreja local, mas de todas as igrejas no Brasil. Eu me sinto hoje, na verdade, não em uma campanha de quinta-feira, sinto-me em um simpósio, sinto-me em um culto de ensinamento, onde o ensinamento a ser ministrado nessas quintas-feiras, com certeza, pastor Walter, será de suma importância para o bem-estar da família e, consequentemente, da igreja. Uma vez que a igreja nada mais é do que a extensão da nossa casa. O que somos lá, seremos aqui. Da forma que lidamos com os nossos familiares lá, isso vai refletir diretamente aqui, na casa do Senhor. Eu li um texto muito conhecido, texto esse também descrito em 2 Reis, capítulo 20, mas eu prefiro essa leitura de Crônicas 32, porque 2 Reis, capítulo 20, dos versículos 1 a 11, não nos informa de forma clara qual a reação do rei Ezequias após ter sido curado. Os irmãos conhecem bem a história. A Bíblia diz que Ezequias estava com uma enfermidade, e provavelmente uma enfermidade estomacal, e esse Ezequias recebeu a visita do profeta Isaías. Quem está me ouvindo, diga Isaías. O profeta Isaías foi até a sua casa por ordem de Deus, e o profeta Isaías falou da parte do Senhor: Ezequias, eu tenho uma palavra para você. Põe em ordem a tua, porque morrerás, e não vai ficar sarado. Quando o profeta Isaías, Danilo, sai da presença do rei, a Bíblia diz que o rei Ezequias corre para a parede e faz uma oração sincera com Deus. E na oração que ele faz, ele pede para o Senhor lembrar da história dele. Amados, a nossa história com Deus tem peso. A nossa história com Deus vale lá em cima, pode ter certeza. E a Bíblia diz que ele não somente chora, mas ele chora de forma copiosa. Ele derrama lágrimas na presença do Senhor. E o profeta Isaías, ele já saiu do palácio, e ele está passando pelo pátio real, quando Deus fala novamente com ele: volta lá, porque o meu servo se humilhou. O que é para dizer agora, Senhor? Diz que eu vou curá-lo. Até porque quem manda no profeta é Deus. E o profeta tem que obedecer o que Deus manda. E o profeta vai lá e diz: olha, tem uma outra palavra para você, você vai ser curado. E Ezequias olha para ele e pergunta: posso ter um sinal da cura? Pode. O relógio vai retroceder. E no terceiro dia, após tu ser curado, tu vai te apresentar no templo e tu vai testemunhar esta grande maravilha. Ezequias é curado. Depois de sua cura, pasme os irmãos, Ezequias deixa o milagre entrar no coração dele, porque a repercussão do milagre toma conta de todo mundo daquela época. Até porque até então ninguém havia sobrevivido depois de ter tido a enfermidade que ele teve. Eu penso
que Ezequias já estava nas últimas. Penso até que a família já tinha desistido de vê-lo com vida. Mas a Bíblia diz que em vez de ele ir ao templo e lá no templo testemunhar a maravilha que Deus fez, a Bíblia vai dizer, amados, que o coração dele se enche. E a notícia vai para todo lugar: Ezequias foi curado. A notícia vai para o mundo inteiro: Ezequias foi curado. De repente, uma embaixada da Babilônia. De onde, irmãos? De onde a embaixada, irmãos? Fica sabendo que Ezequias foi curado. A Bíblia vai dizer que alguém chamado Merodach Baladã chega ali com uma comitiva, procura o rei Ezequias e pergunta: você foi curado? O rei Ezequias diz: sim, eu fui curado. Mas em vez de Ezequias dar testemunho de quem o curou, a Bíblia diz que Ezequias, ele pega aquela comitiva e leva para dentro da sua casa. Escute-me, por favor. Cuidado com quem entra na sua casa. Cuidado com quem conhece os teus segredos. A Bíblia vai dizer que este rei mostra todo o seu arsenal, mostra todos os seus aposentos, apresenta a essa embaixada toda a sua família. E Ezequias não sabia que aquela atitude estava desagradando ao Senhor, de maneira que Deus chama o profeta Isaías mais uma vez. E o profeta Isaías vai mais uma vez na casa de Ezequias e pergunta: de onde vieram esses homens que você recebeu em sua casa? Ezequias sabe de onde veio, mas não responde. Ele diz tão somente de uma terra longínqua, mas ele sabe que é uma embaixada da Babilônia. Aí o profeta levanta a mão e diz: assim diz o Senhor, da forma com que você recebeu esse povo de longe e mostrou tudo que não era para mostrar, virão dias que esse mesmo povo vai saquear essa cidade, vai levar teus filhos escravos, e os meninos serão eunucos em um país distante. Você sabe qual foi a resposta de Ezequias? Boa é essa palavra. Lembra do que Deus está falando para ele: teu filho vai ser escravo. E Ezequias está dizendo: boa é essa palavra. Os meninos serão eunucos, não terão filhos. Boa é essa palavra. Se para Ezequias essa palavra era boa, escute-me por favor, para o céu não era. Se para Ezequias essa palavra era boa, para nós não tem que ter nada de boa esta palavra. E eu vim aqui nesta noite, abraçado por este tema, dizer-lhes e dizer a mim mesmo: os nossos filhos não serão escravos. Você sente a presença de Deus? Os nossos filhos vão gerar filhos, os filhos de nossos filhos gerarão mais filhos, de maneira que a nossa descendência fará melhor do que estamos fazendo hoje. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus por essa palavra. Aleluia. Pastor Juvenil, meu presidente, Ezequias, ele está com a cabeça tão perturbada com a fama que lhe veio após o milagre, que ele já não sabe mais o que fala. Ele está achando bom os filhos dele serem escravos. E quando Ezequias está falando isso aí, Deus lá em cima vai preparar algo para a correção de toda uma nação. Pastor Walter, uma nação inteira vai sofrer consequência da palavra de uma única pessoa. Você já pensou isso? Uma nação inteira vai sofrer
em consequência da palavra de um rei e vai sofrer. Queridos, nós temos que pontuar isto aqui, porque alguém está pregando por aí que os nossos jovens não vão sobreviver à tecnologia da nossa época. Alguém está dizendo por aí que daqui a 30, 40 anos, crianças que hoje têm 1, 2 anos, não vão querer ser pastores, não vão querer ir ao campo missionário, não vão querer dirigir congregações. Mas eu venho aqui dizer em nome do Senhor Jesus, que nossos filhos serão cheios do Espírito Santo, de poder e de graça e de sabedoria. Aleluia! Eu venho aqui dizer que teus filhos vão produzir para o reino, tuas filhas vão produzir para o reino. Eles não serão escravos nem da mídia, nem de Satanás, nem do mundo físico e nem do mundo espiritual. Eu ouso em falar, a geração que virá após a nossa, se Jesus não tiver vindo buscar a sua noiva, será mais cheia, mais cheia, mais cheia, mais cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. E Ezequias chega a dizer assim para Deus: contanto que nos meus dias eu tenha paz, eu não quero nem saber o que vai acontecer com os meus filhos. E a Bíblia nos informa que Ezequias tem um menino chamado Manassés. Manassés, ele vai governar, queridos, 55 anos. E o que vai ser Manassés? Escute-me, macumbeiro. O que é que vai ser Manassés? Feiticeiro. O que é que Manassés vai fazer, minha pastora? Vai pegar seus filhos e sacrificar a demônios. O que é que Manassés vai fazer, igreja? Vai levantar altares estranhos dentro do palácio. O que é que Manassés vai fazer? Ele vai destruir tudo aquilo que Ezequias havia feito de bom. Porque Ezequias não foi totalmente um rei ruim. Ele só não soube lidar com a fama. Ele só não soube lidar com o holofote. Ele só não soube lidar, amado, com algo muito grande que Deus havia feito na vida dele. E parece que os anos vão passando e a nossa geração sofre do mesmo pecado. Enquanto não tem holofote, enquanto Deus não te levanta, tu és uma pessoa. Depois que Deus te ergue, depois que Deus te levanta, tu esquece daquilo que aprendeste no momento da oração e da consagração. Aleluia. Eu entendo, pastor Juvenil, que parece que Manassés ele foi informado por alguém da seguinte forma: olha, o teu pai Ezequias recebeu uma cura. Depois que ele foi curado, ele falou desta maneira, que pouco se importava o que ia acontecer contigo. Parece que Manassés está revoltado. Parece que Manassés pensou assim: o meu pai desejou que eu fosse escravo, o meu pai desejou que eu não gerasse. Quer saber? Eu vou ser o pior rei de Israel. Temos que ter cuidado. Nossos filhos estão de olho em nós. Aleluia. Nossos filhos vão refletir exatamente o que somos. Eu sei que isso aí é antigo, mas eu tenho que pontuar isso aqui. Alguém vai visitar o pastor, e quando vai visitar o pastor, leva uma criança, e a criança começa a rodear a cadeira do pastor. E o pastor fica incomodado e pergunta à criança: minha filha, o que é que você está rodeando? Por que você não senta? A criança fala: eu estou procurando a sua outra cara. Por que, minha filha? Porque a mamãe fala lá em casa que o senhor tem duas caras. Queridos, parece até que devemos sorrir com esta palavra, mas não. Eu me lembro que com 10, 12 anos de idade,
Quando passava um obreiro perto de mim, a minha avó, que me educou nas Santas Escrituras, me ensinou a tomar bênção dos obreiros da casa do Senhor. E quando eu não tomava a bênção dos obreiros, o coque vinha na cabeça. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande, como dirigente de congregações. Se alguém tentar corrigir o meu filho, eu saio da igreja. Nós tiramos a autoridade do diácono. Amado, a figura do diácono na minha adolescência era uma figura de uma posição tão importante quanto a posição do pastor que estava dirigindo. A nossa geração ensinou que os obreiros da casa do Senhor foram chamados por Deus e devem ser honrados como chamados por Deus para uma santa missão. Eu me lembro que morava no interior muito pequeno, Danilo, e no interior tinha a delegacia, tinha um posto de saúde, tinha lá o centro de macumba e tinha a igreja. Alguém com alguma demanda procurava o delegado, e o delegado dizia assim: não, isso aqui eu não posso resolver, vai lá com o pastor. A figura do pastor, escute-me, não que mudou, mas muitas pessoas querem desvalorizar essa posição. Mas a figura do pastor na minha adolescência era alguém que tinha a última palavra de uma situação. E se o pastor falava, vai por aqui, ninguém ia por aqui. Por que muitos jovens hoje não querem ser pastor? Eles falam de boca aberta: eu não quero isso para mim. Quem são os culpados? Pais que dentro de casa falam o que não devem falar, ensinam de forma direta, não indireta, a desonrarem seus líderes. Mas hoje Deus está aqui com essa palavra e desce sobre nós. O tema é entre pais e filhos. Eu não sei o que vai ser da tua vida depois que essa campanha passar, mas eu quero aprender a reunir meus filhos e dizer: honre a igreja, porque é casa de oração. Honre os pastores, porque são anjos do Senhor. Honre a palavra, porque é a palavra que muda as direções. Honre a Deus e seja abençoado. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Precisamos pensar nisso aqui. Um filho que se tornou revoltado porque soube do que não era para saber. Escute-me, pais, nem tudo teu filho deve ouvir. Eu sou pai, Deus está falando comigo. Teu filho vai repetir as tuas falas. Você vê que é uma dificuldade trazer a igreja dia de semana para os cultos. Por quê? Porque as crianças, elas ouvem os pais falar: não vou para a igreja, só vou domingo. Aí depois você tenta trazer o teu filho para a igreja no dia da semana, ele vai dizer: pai, não, só no domingo. Cuidado, eles estão de olho em nós. Minha filha tem 3 anos de idade. Quando eu vou orar de madrugada, quando eu percebo aquela coisa pequenininha está se debruçando debaixo de mim, eu orado aqui, ela está aqui, e ela começa a dizer: amém, papai. Deus é testemunha do que falo. Amém, papai. Aí quando eu termino a oração, ela diz: pai, não, o senhor não orou pela vovó. Uma criança: papai, o senhor não orou pela igreja. Aí tem que voltar a oração. Abençoa a igreja, e ela abençoa a igreja. Abençoa o pastor, e ela abençoa o pastor. Abençoa a vovó, e ela abençoa a vovó. Amém, papai. Agora sim, eles estão de olho em nós.
Eu estava dirigindo uma igreja, fui transferido para outra. Nessa igreja que estava dirigindo, os cultos era eu e minha esposa e minha filha. Quando eu chegava na igreja, ela já corria, Eliabe, para o microfone, se colocava no púlpito, aquela coisa pequenininha que não dava para ver ela, e começava a cantar os hinos da harpa do jeito dela. Ela dizia que era a cantora da igreja. Uma hora eu vou trazer ela aqui, você pergunta para ela: quem é o seu pastor? Ela fala: o meu pai é o meu pastor. Quem é a sua pastora? Ela fala: minha mãe é minha pastora. E você? Eu sou a pastorinha. Hoje eu estou numa igreja maior, com aproximadamente 70 membros. E quando chegamos na igreja, ela vai na sala das crianças e diz: pai, abre para mim. Eu sou a professora das crianças. 3 anos. Aí eu abro a sala, pastora, ela pega os caderninhos, coloca um em cada cadeira. Aí não chegou ninguém, eu não sei o que ela fica falando para as cadeiras, mas ela está falando alguma coisa. Aí chega as crianças, ela pega as crianças. Minha filha tem 3 anos, mas veste roupa de 12 anos, grandona. Ela pega as crianças, coloca na cadeira e diz: obedece a titia. Tudo que a minha esposa fala para ela, ela fala para as crianças. Obedece a titia, não levanta. Quer água, a titia vai buscar, ela que vai buscar água. Aí minha esposa sai do culto, pastor, e tenta entrar na sala. Diz: não, mamãe, vá para o culto, eu sou a professora das crianças. Eles estão de olho em nós. Se você canta, ela vai cantar. Se você prega, ela vai pregar. Se você honra, ela vai honrar. Se você adora, ela vai adorar. Se você presta culto, ela vai prestar culto. Se você é pontual, ela vai ser pontual. Vamos ensinar os nossos filhos a amarem. Oh, glória! Vamos ensinar os nossos filhos que não se faz piada de línguas estranhas, não se faz piada de profetas. Vamos ensinar os nossos filhos que igreja é lugar de adorar, é lugar de orar, é lugar de buscar a Deus, é lugar de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O profeta Jeremias, no capítulo 15, verso 4, ele vai falar algo acerca de Manassés. Capítulo 15, verso 4 de Jeremias. Vamos ler. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra. Por causa de quem, irmãos? Por causa de quem? Filho de quem? Rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Sabe o que é que o profeta Jeremias está falando? Que a geração dele vai passar 70 anos no cativeiro, por causa de um pai que não soube valorizar um milagre, que disse que seu filho seria escravo. Aqui está o culpado do cativeiro babilônico. Alguém diz: ah, porque não honraram os sábados, besteira. Alguém diz: ah, porque não fizeram isso, bobagem. Deus está falando aqui que um filho revoltado gerou 70 anos de cativeiro, escravidão. Às vezes nós não queremos tomar Eu vou passar o microfone para o pastor para ele falar algo que eu já ia falar. Cuidado com as palavras. Essa coisa de dizer: você é um capetinha. Pastor Valdo, parece que isso aí não acontece, mas acontece. Você é um imprestável. Você vai casar grávida. Você não serve para nada. Você nunca vai crescer. Na hora da nossa raiva,
temos que ficar com a boca falada, calada, porque a nossa palavra vai ter poder sobre a vida dos nossos filhos. É por isso que o texto dessa campanha diz que depois dos banquetes, Jó ia lá e abençoava. Eu te abençoo em nome do Deus de Abraão. Eu te abençoo em nome do Deus de Abraão. Tu vai ser uma bênção. Tu vai ser um grande líder. Tu vai ser médico. Tu vai ser advogado. Vai dando glória, igreja. Tu vai ser doutor. Tu vai ser cheio do Espírito. Tu vai para o campo missionário. Abençoa teus filhos. Pastor, mas só Deus sabe o que eu estou passando com meu filho. Abençoa. Já veja ele pregando, aleluia. Já veja ele dirigindo uma igreja. Comece a dizer para Deus: eu já vejo a igreja, eu já vejo os líderes, eu já vejo a obra que tu vai fazer na vida do meu filho. E Deus vai fazer isso. Você pode adorar a Deus nesta noite, adore a Ele. Eu canso de falar aqui, minha avó era ajudante de pedreiro. Minha avó não tinha dinheiro, mas quando eu estava passando férias com ela, de madrugada ela colocava a mão na minha cabeça e dizia: esse aqui vai ser profeta. Esse aqui vai ser pregador, vai pregar para as nações. Esse aqui vai ser usado em curas, em milagres e em maravilhas. Ela ia no outro que estava ali embriagado, bebido, chegou da festa, estava ali até seminu, pastor Walter. Ela colocava a mão na cabeça e dizia assim: esse aqui vai ser dirigente de congregação, essa aqui vai ser cantora. A minha família inteira hoje faz a obra do Senhor. Bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor. Manassés foi culpado do cativeiro babilônico. Pessoas que nem eram nascidas vai sofrer consequência de uma palavra. Mas depois de Manassés vem outro, Amon. Amon vai ser pior do que Ezequias, pior até do que Acais, pai de Ezequias, e vai ser também pior do que Manassés. Veja comigo, amado. Um pai, um avô, pensa comigo, um neto e um bisneto. 4 gerações destruídas. Você quer entender porque Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó, José, você? É porque Ele tem cuidado com as famílias. Deus não escolhia de qualquer maneira. Deus escolhia pessoas que iam lutar pela família. Alguém está dizendo Jacó é ladrão. Alguém está dizendo Jacó não serve para nada. Alguém está dizendo Jacó não vai ser ninguém. Mas a mãe dele ouviu a palavra de Deus quando estava grávida. Aleluia. E a mãe dele não aceitou aquela palavra, pastora, porque ela ouviu Deus falar que o menor iria governar sobre o maior. Oh, glória a Deus. Aí ela deu aquele jeitinho ali que ninguém entende. Aquilo ali foi a mão de Deus colocando na mente dela o que ela deveria fazer. Ela não errou. Ela disse: olha, se tiver julgamento, venha sobre a minha vida. Não foi julgamento nenhum, porque ela foi a mão de Deus. Ninguém acreditava no futuro do seu filho, mas uma mãe que gera acredita. Uma mãe que dá luz acredita. Você está sentindo a presença de Deus? Minha pastora, todos os seus filhos e netos darão frutos na obra do Senhor. Acalma o teu coração, não tem causa perdida. Deus já escreveu a história. Deus já disse o que vai acontecer. Tu vai ver em vida os teus netos fazendo a obra de Deus. Você pode adorar a Deus nessa noite. Aleluia.
acredite. Se ninguém quer acreditar, mas nele acredite. Acredite que tem um milagre. Pastor Walter, ninguém acreditava que o filho pródigo voltaria. Mas o pai estava lá de pé, ele vai voltar. O pai pegou o bezerro cevado e disse: ninguém toca. Esse bezerro vai fazer parte de uma festa, da festa do retorno do meu filho. Pastor Adalvo, ele já está voltando. Quem está entendendo o que Jesus está falando, glorifique. Pastor Adalva, ele já está lá dizendo: quer saber, vou me levantar. Os trabalhadores da casa do meu pai têm pão em abundância. Eu não vou comer comida de porcos. Eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou voltar. Cala, sube, derrama, sai. E pai que é pai acredita. Todo dia ele levanta e vai lá para a porta, vai lá para a porteira e começa a olhar. Vai ser hoje, ele vai voltar. Vai ser hoje, ele vai voltar. Vai ser hoje, ele vai voltar. E se ele voltar com veste suja, eu já tenho uma veste nova para ele. E se ele voltar descalço, eu já tenho sandália para ele. E se ele voltar sem herança, eu já tenho um anel familiar para botar no dedo dele. Sabe que o Espírito Santo fala comigo, pastor Danilo, meu presidente, meus amigos? Começa a preparar a recepção, porque quem saiu está voltando. Anai que reva núria laçai. Andoro me andorebia recebe canto de reva sai. Ah, pastor Ismo, mas ele está bebendo, mas está voltando. Mas ele está fumando, mas está voltando. Mas ele está prostituindo, mas está voltando. Mas ele está usando droga, mas está voltando. Mas ela está namorando com um traficante, não quero saber. Ela está voltando, ele está voltando. Quem pega a palavra, quem pega essa palavra? Vai ter retorno. Essa situação aí tem retorno. Diga comigo, tem retorno. E sabe por que tem retorno, pastora Dava? Porque a senhora nunca desacreditou. Pastor Walter, porque o senhor nunca desacreditou. Pastora, que a senhora que é mãe 2 vezes, porque vó é mãe 2 vezes, a senhora nunca desacreditou. E o que pesa para Deus, Danilo, não é quem está no mundo. O que pesa para Deus é alguém de joelho que ainda está acreditando. E por favor, igreja, receba bem quem está voltando. E por favor, igreja, abraça quem está voltando. Por favor, não critique. Não faça como aquele irmão mais velho. Ao invés de não ir para a festa, vai para a festa com ele. Se alegra com ele, porque ele está voltando. Eu podia encerrar aqui, mas depois de Amon vai nascer um rapaz chamado Josias. Aí Deus começa a levantar reis com 20 anos. Deus começa a levantar reis com 40 anos. Deus começa a levantar reis com 28 anos. Aí Deus vai olhar do céu e vai dizer assim: quer saber? Vou começar a olhar para as crianças de 8 anos. Era para dar glória. Você, menino, 8 anos, você vai ser rei de Israel. Quantos anos? Quantos anos tem seu filho? 9 anos. Vem cá, meu filhinho, vem cá. Oh glória. Oh glória. Sobe aqui. Vai adorando a Deus.
O que Manassés com 30 não fez, o que Ezequias depois dos 40 não fez, o que Amon depois de 28 não fez. Deus tem a arma secreta. Eu profetizo um derramar de Deus tão grande sobre a vida das crianças do Jardim América, que vai ter cultos aqui que não vai acabar. As crianças vão saltitar, ser batizadas com o Espírito Santo. As crianças vão pregar, vão levantar a mão e Deus vai curar. Deus vai usar os nossos filhos. Quem está pegando a palavra, glorifica. Volta lá, meu filho. Pastora, vocês têm um branquinho, né? Oh, glória, a história dele já está escrita. Sempre eu vejo ele aqui, correndo aqui para o pastor Valdo, ficando aqui. Um magrelinho, um branquinho lindo. A história dele já está escrita. Eliabe, a história já está escrita. Mãe, a história já está escrita. Pai, a história já está escrita. Pastor Luiz, como é que eu faço para a história não apagar? Enquanto todos criticam, você diz: calma, o meu filho vai voltar, o meu filho vai ser bênção, o meu filho vai voltar, o meu filho vai ser bênção. Quantos anos? 8 anos. Imagina aquele menino pequenininho no trono com uma coroa. 8 anos, coroa mais pesada do que ele. Ele completa 18 anos. Quantos anos? Com 18 anos ele entra dentro do templo da igreja da sua época. Sabe qual é a ordem que ele dá? Limpem esta casa. Oh, glória. Ele observa que tem sujo dentro da igreja. E ele dá uma ordem: olha, eu quero que passe a vassoura na casa, porque meu Deus quer a casa limpa. Aí ele olha a parede, pastora, vê alguns rachados, trincados. Chama esse pedreiro, eu não quero brecha na casa de Deus. E no meio da limpeza, diga, no meio da limpeza, alguém acha um livro. Oh, glória. O livro foi achado, e ele estava perdido dentro da casa de Deus. Quando ele lê o livro, ele rasga suas vestes, e depois Deus vai usar uma profeta para falar com ele: como você temeu as palavras do livro, eu te darei vitória. Fique de pé em nome de Jesus. Eu profetizo de olhos abertos, que se o livro estiver aberto, Deus dará vitória para todos nós. Se essa palavra estiver norteando a educação de nossos filhos, Deus nos conduzirá em triunfo. Não deixe nenhum vento de nenhum lado fazer você desacreditar do que Deus tem para a vida dos teus filhos. Se alguém quiser colocar um subtema nessa mensagem, pode colocar lá depois. Eles estão voltando. Oh, glória. Saia daqui com essa palavra. Eles estão voltando. Aonde eles estão, o Espírito Santo está trabalhando na vida deles. Eles derramam lágrimas sem que tu veja. Eles sentem vontade de estar aqui sem que tu perceba. Mas eles serão atraídos pelo poder de uma igreja, de um pai, de uma mãe que acredita no milagre. Podemos orar? Deus, aqui está a tua palavra. Nos ensina a obedecê-la, nos ensina a honrá-la, nos ensina a sermos fiéis
a tudo aquilo que falaste conosco. Eu creio que eles estão voltando. E da próxima vez que eu vier cultuar aqui, eu vou ver quem voltou. Eu vou ver, Senhor, os que voltaram, os que regressaram. Eu vou ver, Senhor, e vou abraçar. Oh, glória. Obrigado, Jesus, por aqueles que estão voltando. E pela fé, Senhor, já vamos preparar a sandália, a roupa e o bezerro cevado. A festa já está preparada, Jesus, porque eles estão voltando. Diga amém. Retome seu assento por bondade do Senhor. Pastor Walter, obrigado pela oportunidade. Pastor Juvenil, meu pastor, obrigado pela oportunidade. Amados, eu só venho aqui dentro de propósitos de Deus. E eu sei que Deus me trouxe aqui hoje. E como eu tenho feito, amado, eu mais uma vez vou abrir o meu coração. O presente que Deus me deu, pastor, aquele carro que está ali na frente, está tudo atrasado. E é com esse carro que eu faço a obra de Deus. O último financiamento, vocês não sabem, mas foi um culto aqui que Deus abençoou a minha vida e me deu condições de pagar. É viajando, pregando, palavras como essa, que Deus tem sustentado a minha família. Então, se alguém nessa noite sentir desejo no coração de plantar uma semente, procure o pastor Walter, se você pode fazer isso. E se puder, faça. E faça com alegria, que eu sei que Deus vai estar te abençoando. E aonde eu conseguir chegar para ensinar a palavra de Deus, vai ter uma semente tua nisso. Quem está feliz com Jesus por esta palavra, Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus continue abençoando o pastor Wesley, pastor Joel, né, por esse empenho, esse enfrentamento está nessa campanha, juntamente com o pastor João Neto. Eu acho que não tem ninguém aqui maior propriedade em termos de pai, né, para falar e dar a bênção para nós, a não ser nosso pastor presidente. Eu declino aqui e retorno ao senhor. Agradecido ao Danilo, já é convidado sem ser esse domingo, no outro, né, estará aqui ministrando a palavra. E eu devolvo ao meu pai. Quem recebeu essa palavra aí? Nossos filhos são o quê? Bênção de Deus. Pode dar o trabalho que for, é ou não é? Mas é bênção de Deus. É promessas de Deus. E Deus tem promessa para os filhos dele, sim. E nós somos filho de Deus, do Pai maior, né? Pai da eternidade, que senta num alto e sublime trono. É o nosso Deus poderoso. Devolvo aqui ao nosso pastor presidente. Ele vai nos trazer a bênção apostólica e abençoar como filhos que somos aqui dessa igreja, né? Antes de eu falar com ele, de eu devolver, vamos falar aí o brado nosso aqui, vamos lá? Adoro a Deus, amo a minha igreja local e vou defendê-la em o nome de Jesus Cristo. Amém. O rei Manassés foi deposto do reinado. Ele voltou novamente? Sim ou não? Sim ou não? Ele voltou, mas já voltou fracassado, porque ele era um fracassado. Ele voltou novamente, mas o reinado dele acabou, ele não tinha mais força de nada, porque ele foi um fracassado. Deus ainda deu a chance para ele, ele deve ter arrependido, né? Porque pelo menos Deus teve compaixão dele. Que ele voltou novamente para o reinado, só que ele voltou enfraquecido. Irmão, Deus é fortaleza. Vamos ficar de pé, que Deus possa abençoar a mensagem em nosso coração, cada um. Faça uma reflexão na sua vida e vamos agradecer a Deus por esta palavra, pelo louvor, por os irmãos todos que aqui estão, toda a família. Que Deus abençoe em nome de Deus. Tem algum aviso lá? Tem?
Tem a irmã Tatiana, estava viajando, né? O que diremos para ela? Sois bem-vindos em o nome de Jesus, né? Glória a Deus. É a oração amanhã, então ela está retornando, né? E amanhã ela está na oração. Convido os irmãos, convido você, Alexandre, para estar amanhã na oração conosco aqui. O pastor Machado, ele é incansavelmente imbatível, né? Ele, mas a irmã Unida está sempre aqui na oração. Os demais irmãos da igreja, eu convido a todos, né? Os departamentos, os jovens, tá? Vou convidá-los aí a estar aqui conosco, na oração. É a chave da nossa vitória. Nós somos filhos do Pai da eternidade. Você crê nisso? Dá glória a Deus. Amém? Pastor Ademiro, nosso pastor está requisitando aqui você com oração, e ele abençoa nós com a bênção apostólica. Vamos orar então. Deus e Pai, nós somos gratos a Deus pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Ó Deus amado, que o Senhor continua conosco, nos abençoando, nos orientando, nos ensinando, Senhor, a conduzir a nossos familiares. Por isso, ó Deus, nós somos gratos, Pai, por todas as bênçãos derramadas nesse local. Dê-nos um retorno em paz, um anoitecer abençoado e um amanhecer glorioso. Oramos e agradecemos o Senhor no nome de Jesus. Aleluia, Deus. Tenha uma noite abençoada para todos nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Está aí, vai passar aí o contato do pastor aí. Pastor Valdo tem aí, os irmãos têm, aí é só procurar, né? A obra. Nós mantemos, o pastor Will, 23 missionários, nenhum é nosso, lá no Nordeste. É de outros cantos de trabalho, nós todo mês depositamos para eles. Graças a Deus. Então, lá, a gente não pode ir lá, mas eles estão lá. Amém.